Estamos aqui mais uma vez, né? Com a graça, né, de ter a palavra de Deus na nossa vida. É maravilhoso poder compartilhar com vocês aquilo que Deus tem falado conosco. E estava com um estudo, irmãos, mais ou menos umas 4 páginas. Mas eu pensei bem. Não, hoje é quarta-feira, então, culto é pequeno. Então, vamos fazer uma palavra menor. Amém? Senão nós já temos uma vigília, né? Parece que eu aguento. Mas amém. Abrindo as nossas Bíblias aí, peço vocês para abrir Romanos 4. A partir do verso 16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, chama as coisas que não são para que chama as coisas que não são como se já se fossem, a qual em esperança creu, contra a esperança que seria feita pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, que já amortecido, pois era já quase de 100 anos, tampouco para amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Amém? Poder sentar. A palavra que eu tenho para vocês aqui hoje é as armas da nossa milícia. Eu quero dizer para você que no dia que você se converteu ao Senhor, você se alistou num exército. Sabia? Você hoje tem a insígnia de um soldado. Você está à frente de uma guerra. Querendo ou não, aquele que leva o nome de Jesus assumiu esse trabalho de guerrear. É o trabalho que Deus colocou nas suas mãos. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E sem guerra, você não consegue alcançar uma vida. Quem é líder de Geavite, quem conhece o profundo do evangelismo sabe. Há um preço a se pagar. E o preço é vida. Tem 5 pontos aqui que nós precisamos guardar, e nesse versículo aqui que nós lemos, fala sobre a esperança, sobre, crer, sobre fé. Então, esses 5 pontos, você precisa crer, você precisa obedecer, você precisa orar, ter as armas na sua mão, vigiar, para você ser um miliciante, um soldado de valor, aquele que vai guerrear as guerras com vitória. Outra coisa, irmãos, essa guerra que nós estamos lutando, que é para salvar vidas, não é para matar, é para salvar. Todas as guerras que nós conhecemos matam, não é? Destrói, mata, prende, escraviza. Mas esta guerra é diferente. É uma guerra para salvar vidas, para trazer à vida aquele que está morto. Interessante, né? Então não é uma guerra qualquer, é uma guerra diferenciada. E o soldado precisa se preparar. Não adianta você falar, eu sou soldado e com o peito aberto, porque você vai morrer. Todo
soldado precisa estar nesta guerra vestido com as armaduras de Deus. E a palavra lá em Efésios 6, né, nós podemos ler agora, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, mostra que as armaduras, e fala não somente de vestir, mas se revestir. Quer dizer, você tem que estar vestido e vestido. Vamos ler aqui. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito isso, ficai firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração, súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa tarefa não é qualquer tarefa e não é de brincadeira. Como eu disse, se você aceitou Jesus, se você se colocou para servir o Senhor, automaticamente você já está alistado. Então, se você não guerrear a guerra do Senhor, o inimigo vai contra você e vai te destruir. Não é uma brincadeira. Quando nós assumimos servir o Senhor, nós estamos batalhando não só pela nossa vida, mas pela vida de muitas pessoas. Eu sou o canal de bênção, eu sou o canal de salvação para as vidas. Eu preciso ser instrumento, eu preciso me dedicar. Porque se eu ficar parada, aquilo que Deus determinou para que eu fizesse, outras pessoas vão fazer. Porque a obra de Deus, irmãos, ela não fica sem fazer, não. Se você não fizer, outros vão fazer. Quem vai perder vai ser você. Além de você perder o seu galardão, você pode perder a sua vida. Isso não quer dizer que você vai perder a salvação. Mas você vai perder muita coisa, muita mesmo. E uma das coisas maravilhosas é uma experiência com Deus. Saber a quem você está servindo. Estar lado a lado com o comandante do exército. Nosso general é Cristo. Não é assim que nós cantamos? Ele vai à frente, irmão. Nosso general não manda a gente ir, fica atrás, não. Ele vai à frente, ele te protege, ele te guarda. Lá no Salmo 91, nós lemos bem claro: o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essa guerra é maravilhosa. Desde que você entenda, desde que você use as armas certas, desde que você obedeça, revestindo-se das armaduras de Deus, usando as armas do Senhor. As nossas armas não são carnais, diz a palavra, mas são poderosas em Deus para destruir as obras do inimigo. Nós temos como arma a palavra de Deus, o jejum, a oração, são armas de guerra. Se você quer ser um vencedor, você precisa aprender a usar essas armas. Tem espírito que você manda sair em nome de Jesus, ele sai. Mas tem espírito que você pode mandar 1 milhão de vezes que ele não sai. Tem que ser com jejum e oração, foi o Senhor que disse isso. Há muitos demônios que não saem somente com a palavra.
Há muitos demônios que citam a palavra para você. Ele conhece ela de cor. E ele não tem medo, não tem temor de Deus. Então tem muita gente sem sabedoria querendo guerrear as guerras e achando que é um grande soldado. E ele costuma falar alto com Satanás, e ele grita para Satanás, e ele manda sair, e ele bate pé, e ele se esperneia. Mas, irmãos, não é assim que funcionam as coisas. O inimigo conhece você por dentro e por fora. Ao contrário, ele conhece a gente desde que a gente foi gerado lá, Adão e Eva lá no paraíso. Ele viu, ele estava lá. Ele tem milhões de anos de experiência na nossa frente. Nós somos bebês diante dele. Ele é o nosso inimigo, não podemos esquecer. Porque ele não pôde contra Deus, agora ele vai contra os filhos de Deus. Mas nós também não podemos contra ele. Mas com Jesus, nós podemos. Porque nós vamos guerrear as guerras com o Senhor. Quando nós olhamos para o livro de Daniel, a experiência que Daniel teve, nós vemos o poder da oração. Talvez a oração sua não está sendo respondida hoje, mas ela não fica esquecida. Lá em Apocalipse diz que as nossas orações são colocadas na mão do anjo numa taça. E aquela taça, quando ela enche, ela é derramada no altar. Então, irmãos, nós não podemos parar de orar. Porque a taça tem que encher. Não adianta você orar hoje, parar. Se você quer receber a bênção, você tem que orar todo dia, toda hora. Clamar, principalmente quando é por uma vida. Sabendo que Satanás está enredando aquela vida para levar para o inferno. Então você tem que batalhar com ele. Desfazer as obras dele. E é pela oração, pelo jejum, pelo clamor, pela palavra, TSD, presença de Deus na sua vida. Se você, às vezes, teme, não, mas eu não posso fazer isso, quem sou eu? Eu sou pequeno, sou fraco. Mas o próprio Senhor disse que quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Porque quando eu estou fraco, eu dependo da força do meu Deus. E é isso que Ele quer, que nós dependamos dEle. Nós vivemos não pela nossa força, mas é pela nossa fé. É naquilo que nós cremos, naquilo que nós observamos, na palavra de Deus, naquilo que nós aprendemos. Vamos cada dia crescendo, nos tornando sábios, inteligentes, porque a palavra diz que começa-se a ter sabedoria quando se teme o Senhor. Uma vida que não teme a Deus nunca vai ser sábio. Porque ele não começou nem a ser sábio ainda. Pode estudar o tanto que quiser. Sabedoria não é conhecimento não, viu, irmãos? Sabedoria é saber a hora certa das coisas, é ter estratégia. Sabedoria é saber onde você está pisando, saber o que você está falando, onde você está indo. Isso é sabedoria. Eu já falei aqui e vou tornar a repetir aqui sobre a história que fala sobre um homem que não se sabe o nome dele, não se sabe quando foi isso. Mas há uma observação bíblica que diz que, por uma palavra de sabedoria, aquele homem pobre, humilde, mas muito sábio, por uma palavra de sabedoria, ele defendeu a sua cidade e ela foi salva. Uma cidade, por uma palavra de sabedoria. Então, irmão, o temor do Senhor é uma coisa muito importante na nossa vida. Temer a Deus significa respeitá-lo, adorá-lo como Senhor, reconhecer a sua soberania, reconhecer que Ele é Senhor, é Rei, é Salvador, é o meu Deus, é aquele que criou os céus e a terra. Temer ao Senhor significa que você não gosta de pecar contra Ele, você sente mal quando você peca contra Ele, porque você o reconhece como Senhor. Temer a Deus não é ter medo, eu vou para o inferno se eu pecar. Isso não é temor de Deus, isso é medo, medo do inferno.
É claro que você deve ter medo do inferno, porque lá não é lugar de gente, não. Tá? Lá não é lugar de gente. Porque Jesus não nos fez para o inferno. Jesus nos fez para herdar o céu. Jesus nos fez semelhante a Ele. Sermos iguais a Jesus. Está escrito. Nós vamos crescendo, crescendo até nos tornar varões perfeitos, igual Jesus. Amém? Então, irmãos, vamos aprender a usar nossas armas. As nossas armas de guerra. Existe uma verdadeira guerra espiritual. Enquanto eu estou falando com vocês aqui, com certeza, mas eu estou coberta no sangue de Jesus, que existe milhões de demônios lutando, fazendo algumas armadilhas para mim. Mas eles já estão repreendidos em nome de Jesus. E é assim que tem que ser. Levanta de manhã, irmãos. Quando você pisar no chão, adora o Senhor. Ou talvez até antes de você pisar no chão, já dirige seu pensamento. Adore o Senhor. Porque lá em cima, ou lá no profundo, existem guerras espirituais contra nós, contra a igreja de Deus. E você faz parte dessa igreja. Você está sujeito a esta guerra. Está sujeito a ser maltratado, perseguido, dominado, se você não tiver suas estratégias. Então, se proteja. É muito fácil nós pegarmos, né? Fazermos gestos, igual nós já botamos pessoas aqui na frente, fazendo gestos. Tomai toda a armadura de Deus. Segura o escudo, e segura a espada, e coloca o capacete, e coloca o sapato. Isso é só simbolismo, irmãos. As armaduras estão aqui, nesse texto aqui, claras. Quando você veste couraça, é a justiça que está em você. A couraça não vai ser vestida se você não usar de justiça na sua vida. Se você for injusto em algum ponto, em alguma coisa, você estará despido. Pense. O sapato não vai ser colocado nos seus pés do evangelho, se você não ler a palavra. Se você não for falar desse evangelho, levar esse evangelho, pregar esta palavra. Para você ir pregar, você tem que estar calçado. Significa que você tem que estar preparado, você tem que estar pronto. A pessoa só coloca o sapato depois que ele está todo vestido, não é verdade? Eu nunca vi ninguém colocar um sapato antes de se vestir. Se você fizer isso, você fica todo embaraçado, né? Principalmente o homem que tem que vestir a calça. Imagina colocar o sapato primeiro. O sapato sempre vem por último. Depois que você está na justiça, está na verdade, está na palavra. Aí você está no evangelho. Aí você vai pregar. Sair totalmente despreparado. É a mesma coisa de um professor numa sala dando aula sem saber a matéria. Imagina. Vai para a aula, chega lá na aula, ele não sabe a matéria, e aí? Vai dar aula de inglês, não sabe inglês. Ou vai dar aula de qualquer outra matéria e não sabe. Geografia, por exemplo, eu acho super difícil geografia. Né? Tem que saber muita coisa, né, para poder dar uma aula de geografia. Então, todos que vão fazer alguma coisa, algum trabalho, precisam estar preparados. Com o cristão não é diferente, o cristão é muito mais. Muito mais. Porque nós não vemos o mundo espiritual. Você vê o mundo espiritual? Para ver o mundo espiritual, você tem que ser revelado. Deus tem que te mostrar, tem que te arrebatar, tem que falar com você. E Deus não fala com você quando você está lá, torcendo futebol, assistindo um filme maravilhoso, ou lá, fazendo qualquer outra coisa que sua mente está vagando. Deus não fala com você dessa maneira. Deus fala quando você se entrega. Você pode até estar fazendo alguma coisa,
qualquer coisa que você estiver fazendo, se a sua mente estiver ligada no Senhor, Ele fala. Gosto de lembrar que um dia eu estava brigando na frente do fogão. Estava fazendo comida, mas fiquei tão nervosa com a situação, que eu comecei a gritar. Meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Não é possível. O povo dessa casa acha que eu sou de pedra, que eu sou de ferro, ou que eu sou de bronze, ou de qualquer outra coisa. O Senhor gritou mais alto que eu. Você é, porque eu te fiz assim. E vai lá e vê tal versículo, tal lugar. Irmãos, eu só não derreti toda ali naquela hora, não sei nem porquê, viu? Porque eu estava muito dura mesmo. Porque a voz dele soou mais alto do que a minha. Eu só olhei para um lado e para o outro assim, meu Deus, meu Deus. Humilhei ali naquela hora e falei, misericórdia. Corri para a Bíblia, paguei o que estava fazendo. Eu lembro que eu estava fritando, irmão, um bolinho de arroz. É um troço bem dificinho, né? Que bola tudo, você fica nervoso ali. Eu gosto muito de fazer bolinho de arroz, para não jogar o arroz fora. E aí aconteceu isso. Eu corri para a Bíblia. Aí lá em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 10. Acho que é isso mesmo. Não estou lembrada bem o texto agora. Estava escrito lá, você é pedra, você é muro, você é uma torre. Irmãos, eu não morri, não sei nem porquê. Que palavra. Como eu podia imaginar uma coisa dessa? Eu me achando tão fraca, eu estava destruída ali de nervoso, de coisas pesando o meu ombro, de cargas pesadas de casa, de criança, de sujeira, de comida, e aquele horário tremendo que você precisa sair, você não pode. Eu ouvi essa palavra, meu Deus. E está lá a palavra, né? E muitas vezes a gente lê. Diz o fraco, eu sou forte. O Senhor nunca quer que você fale, ai Senhor, eu sou tão pequenininho, tão fraquinho, tão bobinho, tão ruim. Não, eu sou o teu servo, eu sou o teu filho, eis-me aqui, Senhor. Nunca Deus quer te ver lá no chão. É assim que você se humilhe, mas humilhar diante dele, dizer, Senhor, eu te amo mais que tudo. O Senhor é mais que tudo na minha vida. Senhor, eu dependo totalmente de Ti, Senhor. Eu dependo de Ti para viver. Imagina o que é mais que eu não dependo. Se eu dependo do Senhor para respirar, imagina mais. Tem mais. É tudo. Somente uma mulher, quando está para dar à luz, sabe o que é estar preocupado com a vida do filho. Toda mulher preocupa. Porque no momento de dar à luz, pode haver morte. Quantas mães não levantam? Quantas mães não voltam para casa sem o filho? É um momento glorioso, maravilhoso, um momento de vida. Mas pode haver morte. Compara isso à sua guerra. Que você pode estar ao mesmo tempo vivendo e correndo risco de morte. E essa morte que nós estamos falando é uma morte pior de todas as mortes, que é a morte espiritual. Não tem mais volta. Que nós vemos aqui que a morte material, ela tem volta. Nós vamos ressuscitar no último dia. E para provar isso, Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus saiu do túmulo. Jesus está vivo. Para mostrar que nós teremos vida depois da morte. Não precisamos estar preocupados, porque Ele está guardando a nossa vida. Nossa preocupação é nos guardar diante de Satanás.
Eu costumo dizer que a nossa oração tem duas direções. Uma para o céu e outra para o inferno. Quando você está orando, irmão, suas palavras, ela tem que atingir lá dentro do inferno. Dentro do inferno que eu digo é onde Satanás está, não sei onde que ele está. Onde ele estiver, na escuridão que ele estiver. Porque a Bíblia diz que é outro nível, não é o nosso nível terrestre. Mas ele está. E ele libera seus demônios. Mas também nós temos a milícia de Deus, os exércitos do Senhor. E ele não nos deixa sozinhos. Ele está lá, nas regiões celestes. Aí fala claramente, região celeste. O Senhor está guardando tudo. Nas regiões celestes. Onde o inimigo não pode ultrapassar. E onde as nossas orações são levadas. E ali os anjos levam as orações. E ali os anjos defendem a nossa guerra. E ali os anjos desfazem as obras de Satanás. Quando você clama aqui, imediatamente levanta milhares de anjos para te ajudar. Mas se você ficar quieto, irmão, os anjos não vão se mover. Eles são movidos pela oração. Eles são movidos pela palavra que sai da sua boca. Porque isso foi dado autoridade a você. Ora, clama, pede, busca, bate. Por que Jesus sempre estava orando? Por que Jesus sempre saía para a oração? Passava vigílias? Porque ele sabia da necessidade de orar. Ele estava na carne, ele precisava de proteção. Ele precisava estar junto com Deus. Ele precisava estar no seu TSD com o Senhor. Se ele fazia isso, muito mais nós precisamos. Muito mais, muito mais. Aí você fala, mas eu tenho meu trabalho. Mas eu tenho minhas crianças. Mas eu tenho minha casa. Quantas horas você dorme por noite? Já parou para pensar? A maioria dos servos de Deus, missionários, obreiros que eu conheci e que eu li sobre eles, não dormiam mais do que 4 horas. O pastor Jung, não sei falar direito, Jung, ele disse que ele começou orando 15 minutos, meia hora, 1 hora, e foi só aumentando. E o Senhor sempre falava, você precisa orar mais. Precisa orar mais. Ele chegou a orar 6 horas por dia, 10 horas por dia. E quantas horas esse homem dormia? Ele avivou, né? Toda a região lá da África do Sul foi avivada. Toda a região da Coreia, né? Coreia do Sul. É um homem conseguiu fazer. Porque dele surgiu outros e outros e outros e outros. Deus nunca nos deixa sozinhos. Nunca. Você pode até pensar que está sozinho. Quantas vezes já disse, Senhor, estou tão sozinha, estou tão sozinha. Não, irmãos. Deus nunca te deixa sozinho. Esses dias que eu estava orando, eu estava pedindo ao Senhor para me avivar na oração. Porque eu estava muito fraquinha, não estava conseguindo orar. Deus tinha sempre falando comigo, eu não quero que você ore assim. Eu não quero que você ore assim. Senhor, mas como que eu estou orando? Como que eu estou orando? Misericórdia, como é que eu estou orando? Espírito Santo, por favor, me ilumina. E o Senhor sempre falava só essa palavra. Eu não quero que você ore dessa maneira. E aí, irmãos, eu descobri. Só que, não é fácil não. Que aqui dentro da nossa mente existe guerra. Dentro da nossa mente existe guerra. Às vezes penetram coisas aqui dentro que você não escolheu. Que você não quer. E é aí que a sua guerra, sua batalha, fica intensificada. Porque você tem que expulsar da sua mente todo pensamento que não vem do Senhor. E é uma oração que você precisa aprender a fazer. Senhor, libera minha mente agora, Senhor, para te adorar,
para entender as coisas espirituais, para me orar. Até as palavras da oração precisam ser direcionadas pelo Espírito Santo. Senão não vai adiantar nada aquele bate pé e grita, sai diabo, sai Satanás, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Não vai adiantar nada, irmão. O diabo conhece isso tudo, de cor e salteado, e é perigoso ele bater o pé para você também. Entendeu? Então você tem que ter sabedoria. Ele não é qualquer pessoa, ele não é um homem qualquer. Ele é um bicho muito estratégico, muito cheio de estratégia, muito esperto. Nós não podemos falar que ele tem poder também não, tá, irmão? Todo poder foi entregue a Jesus. Todo poder foi dado ao Senhor no céu e na terra. Não sobrou nada para ele. A única coisa que ele tem é esperteza, astutice. Não vamos chamar de sábio também não, porque ele não é sábio não, ele tem conhecimento. Nada disso. Mas a esperteza dele é muito mais que você pensa. Não subestime Satanás. Não subestime os seus demônios nojentos. Eles vivem ao derredor. A palavra diz derredor. Porque ele não pode estar ao redor. Mas é da pessoa. Ele é tão usado que ele entra aqui. É por isso que às vezes você vê aí pessoas, começa o culto, todo mundo ora, todo mundo é ungido, todo mundo é abençoado, precisa haver temor de Deus na casa de Deus, não falar coisas que não convém, não ficar fazendo algazarras dentro do templo. As criancinhas são defendidas, elas são defendidas porque elas são inocentes. Mas você, que não é mais inocente, tenha cuidado. Essa casa é chamada casa de oração, está escrito. Ela não é qualquer lugar, não é o seu parque, seu play center, não. Aqui é a casa de Deus, é lugar onde você canta, onde você louva, onde você mostra seu carinho para o irmão, onde você aprende a adorar, onde você aprende a louvar. Tudo que eu estou falando aqui você já sabe. Só falta temor do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Cada soldado revestido na couraça, se revestindo de toda a armadura de Deus, é um verdadeiro guerreiro. E o inimigo, irmão, o diabo, aquele tal que chamam de poderoso, que não é, ele corre de você. Isso que é importante. É como aquele cachorrinho vira-lata que você bate o pé e ele sai correndo. Aí sim. Aí você está poderoso, porque você está no poder do Senhor. Nós podemos dizer que temos o poder, porque nós estamos com o Espírito Santo. E é no poder do Senhor que nós fazemos as coisas. Não adianta você apontar o dedo e dizer, fulano é poderoso, hein? Fulano faz, fulano acontece, fulano protege, fulano cura, fulano... Nada disso, irmão. Fulano é nada. Quem faz é o Senhor. Se você não estiver no Senhor, nada é feito. Nada. É tão lindo, irmãos, de ver as fraquezas da gente cair por terra. Você sabe que você não é nada, que você não aguenta nada, que você é um pobre, coitado, miserável, cego, pobre, cego e nu. Mas quando você fala com o Senhor, as coisas acontecem. Porque você tem o temor do Senhor. Porque você honra o Senhor. Porque você busca o Senhor. Porque você usa de sabedoria na palavra. Porque você se reveste todos os dias da armadura de Deus. Eu falei sobre Daniel aqui. Daniel estava orando 21 dias. Ele não desistiu. Ele estava orando pelo seu povo. Pela sua nação. Ele ficou sem comer, sem beber, sem dormir. Na beira de um rio.
Imagina, irmãos, você na beira de um rio. Já ficou na beira de um rio algumas horas? Vê o que os mosquitos fazem com você, no mínimo. Ele se isolou na beira de um rio. E clamava, e clamava, e clamava. E depois de 21 dias, quando ele estava doente, ficou doente, a palavra fala claramente que ele ficou doente, ele recebeu a resposta. Daniel, meu filho, muito amado. Oh, bananaxara. Aleluia, glória ao teu nome, Jesus. Filho muito amado. Eu te ouvi desde o primeiro dia. Deus estava lá contemplando todo o sofrimento de Daniel. Mas a guerra era muito grande, era muito forte. E ele tinha que estar ali. Era muito grande o problema que ele enfrentou. Ele assumiu. Porque tem isso também, tá, irmãos? Se você assumiu uma guerra, você não pode desistir. Busque do Senhor, busque do Senhor, busque do Senhor. Tem muita gente que olha para mim e fala, uma gente que da minha família me fala, não sei como é que você aguentou criar todos esses filhos sozinho. Eu falei assim, eu não aguentei nada. Eu não aguentava nem, se soprasse em mim, acho que eu voava. Porque a luta era grande demais, não fui eu que venci essa guerra. Foi o Senhor. O Senhor que venceu a minha guerra. Porque nós tínhamos objetivo. No momento que eu e Miguel assumimos a nossa família, nós dissemos, nós vamos ficar aqui. É aqui que é o nosso lugar. Vamos honrar aquilo que Deus nos deu, a nossa família. E fomos com a nossa família para servir o Senhor. Muitos desistiram no caminho? Desistiram. Mas eu e Miguel continuamos. Muitas vezes a gente caiu, mas o Senhor nos levantou. Existe fraqueza em nós? Existe. Mas o Senhor me sustenta. Ele diz o fraco, eu sou forte. Quase todas as quarta-feiras, eu fico tão mal da coluna, porque na terça-feira eu limpo casa, para o dia 20. Deixo para limpar no dia do dia 20, para poder ficar limpo, né, irmão? Porque você limpa antes, o negócio depois não chega no dia, já não está mais limpo, né? Então, eu limpo na terça. Lavo o banheiro, varro a casa, faço as coisas de comida gostosa lá na cozinha. Gostosa no meu ponto de vista. Né? E chega na quarta-feira, irmãos, eu estou mal. E hoje eu acordei tão bem, falei, nossa, está muito engraçado. Ontem eu deitei tanta dor, que amanhã eu vou levantar lá para o meio-dia, não vou aguentar. Mas eu acordei tão bem. Eu não precisei nem do pássaro me acordar essa madrugada. Eu acordei antes. Já estava orando. Eu senti tão bem, tão bem, tão bem. Terminei a minha palavra que eu falei com vocês que eu fiz um estudo durante esses dias. Terminei hoje de manhã. E depois o pastor me ligou, perguntando se um de nós queria dar palavra. Falei assim, olha, eu tenho uma palavra. Na hora eu lembrei do que eu estava pronto. E aí eu fui para a oração de novo. Voltei lá para o quarto, falei, agora tem que colocar os textos em ordem aqui, porque essa palavra é muito grande, era um estudo. Mas aí Deus me deu outra. Falar sobre as armaduras de Deus, as verdadeiras guerras espiritual, que nós não estamos lutando contra a carne, estamos lutando contra o diabo. E que essa luta é preciosa, valiosa, e precisamos de todos os soldados, porque tem muita gente dormindo, tem muita gente parando, tem muita gente desistindo, tem muita gente fugindo, achando que mudando de igreja, ele se livra da luta. Ah, essa igreja aqui é muito problemática, vou sair daqui, vou para outra igreja melhor. Chega lá, irmãozinho, não conhece as lutas de lá.
Quando ele conhecer, ele vai sair voando de novo. Você é igual passarinho de ninho em ninho. Porque você só pode sair de um lugar, irmão. Eu não digo que você não vai sair. Porque você também não nasceu para ficar plantado a vida toda no mesmo lugar, não. Você foi chamado. E se o Senhor te enviar, você tem que ir. Um dia eu ouvi do Senhor na mesa do café da manhã lá de casa. Eu limpando a mesa, todo mundo tinha saído, eu limpando a mesa, glorificando, louvando. O Senhor falou assim comigo: há 4 anos, o seu tempo venceu em Betel. Betel era a minha vida. Era a minha casa, minha família. Era o meu lar espiritual. Era o meu sonho. Era a resposta da minha oração. Eu nunca me imaginei fora de Betel. Eu achei que eu tinha feito todo o trabalho, que já estava na boa. Agora eu vou só desfrutar de Betel. 7 igrejas levantadas. Uma bênção. Muitas congregações. Muito trabalho feito aqui no estado. Muitas bênçãos. Mas, quando o Senhor me falou aquilo, eu falei: Senhor, como? Tem 8 anos que nós estamos em Betel. Deus falou: tem 4 anos que o seu tempo venceu. Deus falou para mim, né? O meu tempo venceu em Betel. Porque eu estava presa lá. Meu coração estava lá. De lá, eu podia, né, me movimentar para todos os lugares. Mas tinha parado de sonhar. Eu estava sonhando mais. Mais um trabalho. Mais uma guerra. Mais uma vitória. Uma coisa que eu esqueci de falar, eu tenho que falar, irmão. As guerras que nós guerreamos, eu acho que eu falei um pouco, mas não falei tudo. Essas guerras não existe derrota. Às vezes você fala assim: eu estava batalhando para essa vida, mas não deu em nada. É porque não era para ser ali agora. Irmão, às vezes você joga a sementinha aqui, e você vira as costas e sai, e vai jogar a semente em outro lugar. Você não sabe a semente que vai nascer. Qual delas vai produzir o fruto? Não é assim que a Bíblia diz? Você não sabe. Então, semeie em todo tempo. Todo tempo, em todo lugar, semeie a sua semente. Você não sabe qual que vai dar. Porque já teve tempo que passou até anos, e a pessoa retornou a mim dizendo: eu aceitei Jesus. Já ouvimos outras pessoas contar testemunho que a pessoa chegou lá testemunhando, dizendo assim: eu aceitei Jesus quando o pastor Miguel e o pastor Jonadá pregou para mim. É muito gratificante, irmãos. O nosso trabalho não é vão no Senhor, a palavra já diz: o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, soldadinho, fica de pé. Agora, para a glória de Deus. Não podemos subestimar o inimigo. Coloca a mão no peito e diz para você mesmo: eu não posso subestimar o meu inimigo, porque ele é sagaz. Ele me conhece. Ele sabe quem eu sou, quais são as minhas fraquezas. Mas enquanto estamos lutando aqui no mundo material, lá no mundo espiritual, os anjos e o Senhor estão lutando por nós. E as nossas guerras não são em vão. Tem muito texto aqui que eu poderia ler para vocês, mas eu vou deixar porque o tempo está passando, né? Mas eu queria ler para você aqui uma frase que eu escrevi aqui. Que você precisa
estar debaixo da obediência, revestindo das armaduras de Deus. Sempre usar o Salmo 91. O Salmo 91 é a segurança do cristão. A Bíblia diz que nós não devemos usar de vãs repetições, ficar repetindo coisas como reza, achando que aquilo ali que vai valer, né? Mas quando você ora a palavra de Deus, ela tem poder na sua vida. E na sua oração você deve sempre botar afirmada a sua fé. A fé é um instrumento de Deus para você vencer os dias maus. Então, quando você estiver orando, você diz: meu Deus, eu creio que o Senhor está presente neste lugar. Eu creio que o Senhor está agindo agora na sua vida. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem me colocado como um agente de guerra, aquele que leva a palavra, aquele que batalha as batalhas do Senhor e vence por amor do seu nome. Porque as guerras do Senhor não são carnais, elas são espirituais e elas são vencidas. Elas não são vencidas, elas são sempre de vitórias, vitórias e vitórias. Não se usa derrota para o cristão. Mesmo quando o cristão está como se derrotado, não está. Porque às vezes Deus usa as guerras, Deus usa os problemas, Deus usa a morte, Deus usa tantas coisas para que outros sejam edificados. Às vezes na hora da angústia, na hora da tristeza, na hora do problema, nós não entendemos o que Deus está fazendo. Mas tudo que Deus faz é para a edificação do corpo de Cristo, para a glória de Deus. E se você andar de acordo com a palavra, crendo, obedecendo, orando, vigiando, estando sempre como um soldado pronto para esta guerra, você é um vencedor desde já. A vitória é antes, não depois. Você já guerreia vitorioso, você já é vitorioso. O Senhor já colocou a vitória em nossas mãos. Senão nós não estaríamos aqui. Como eu disse de nascimento, tem muita coisa a dizer sobre isso. Mas hoje não posso. Mas eu te digo, na hora de uma criança nascer, aí existe uma batalha tão grande. Vocês não podem nem imaginar. Porque naquele momento ali está nascendo um varão. E Deus vê a criança gerada no ventre, como diz o Davi. E você, meu amigo, você, meu irmão, foi gerado debaixo dos olhos de Deus. E Ele viu quando os seus ossos em oculto foi formado. E Ele te escolheu. E Ele te colocou. Você às vezes pensa: eu sou tão bonito, eu canto tão bem, eu uso essa guitarra tão bem. Não existe isso, irmão. Você foi escolhido. O dom que você tem foi Deus colocou na sua vida. A voz que você tem, Ele deu para você cantar para Ele. Nossos pés para andar, para pregar o Evangelho. Então, querido, eu te abençoo para que você continue esta guerra, para que você continue batalhando. Nunca desista. O Senhor é contigo. O Senhor que está conosco é com você. E Ele quer te dar muitas experiências. Eu te abençoo em nome de Jesus.